Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, o Carlos Henrique, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a parte de sequências, tá? Nós vamos ver a noção intuitiva de sequências, não vou definir isso daí formalmente como uma função de domínio natural, não nulo no conjunto dos números reais, porque eu acho que isso daí vai ficar um pouco puxado e não vai surtir o efeito necessário. O que eu preciso entender assim intuitivamente de uma sequência? Eu preciso entender que é uma ordenação dos elementos de um conjunto. Nós já vimos em diversas situações que nós temos a necessidade de ordenar os elementos de um conjunto. E essa ordenação ela é chamada de sequência ou sucessão. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma notação. Nós vamos colocar os elementos dessa sequência entre parênteses para indicar que existe uma ordem. Por exemplo, se eu colocar assim, 1 e 2 entre chaves, isso daqui é a mesma coisa que 2 e 1. Então, esse conjunto é igual a esse. Ou seja, a ordem aqui não é importante. Mas quando nós colocamos assim, olha, isso é diferente disso. Lembram desse termo? Par ordenado, par, dois números ordenado. A ordem é importante. Esse daqui é o primeiro termo do meu par e esse daqui é o segundo termo do meu par. Se eu for representar essas coordenadas no plano cartesiano, eu vou marcar pontos distintos, porque aqui seria um ponto de abscissa 1 com ordenada 2 e aqui um ponto de abscissa 2 com ordenada 1. Então é muito importante essa percepção de ordem, tá? Que é o nosso caso aí das sequências. Então vamos representar esses elementos entre parênteses e separados por vírgula. Então eu coloco aqui para vocês uma representação muito importante. Então aqui nós temos o primeiro elemento da nossa sequência, que nós vamos chamar de primeiro termo, e vamos representar por A1. Então isso aqui é um índice, né? Aqui nós temos o segundo termo, aqui nós temos o terceiro termo, aqui o quarto termo, e assim vai. Aí vamos chegar numa posição qualquer, uma posição N. Aí eu chamo de enésimo termo, tá? Então aqui é o enésimo termo da minha sequência. Como vocês podem ver, aqui eu não tenho um último elemento, significa que é uma sequência infinita. Se eu tivesse aqui o último termo, ou seja, se ela parasse por aqui, seria uma sequência finita, tá? Então vamos lá. Ao invés de escrever assim, vocês vão se deparar em alguns momentos com uma maneira abreviada de escrever uma sequência. Ele só vai colocar o AN entre parênteses, onde N é um número natural não nulo. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Ou simplesmente ele vai colocar assim. Então é uma forma abreviada de representar uma sequência. Então, gente, eu vou colocar aqui uma sequência para vocês, uma sequência qualquer. Então eu vou colocar assim, olha. 1, 3, 5, 7, 9, 11. O que é isso? Aqui eu tenho os 6 primeiros números ímpares positivos. Então, o primeiro ímpar positivo é 1, o segundo 3, o terceiro 5 e assim por diante. Então, eu não preciso ficar falando a posição. Se eu venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. O 7 aqui é o quarto termo da minha sequência. Então, eu tenho que entender que cada um deles está ocupando uma posição. Então, esse cara aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, A4, A5 e A6. Então, essa sequência aqui ela tem 6 termos. Então, são os 6 primeiros números ímpares positivos. Então, a posição de cada um dos elementos fica aí de maneira implícita, tudo bem? E no próximo vídeo nós vamos falar como se constrói as sequências. Nós vamos falar da fórmula de recorrência, da lei de formação que expressa cada termo em função de sua posição
E vamos também falar de sequências dadas por uma propriedade, como eu fiz aqui. Isso aqui é uma propriedade, são os números ímpares positivos, tá certo? Então, gente, até o próximo vídeo. Um abraço.